Bem, sou natural de Itajaí, nasci no Hospital Marieta e no primeiro ano de vida já me mudei para Blumenau. Meu pai foi a trabalho e fiquei em Blumenau até meus 7 anos de idade, né? Com 7 anos a família mudou para Vitória. A- Meu pai foi a trabalho através de uma proposta de emprego que ele teve lá e lá eu cresci, Vitória do Espírito Santo. A minha melhor memória de infância é em Vitória. Era um sábado de sol, muito vento, e eu fui velejar com o pai. A gente tinha um barquinho pequeno, um veleirinho laser, e naquele dia fazia muito vento e a gente sempre saía para... Nossa diversão era velejar. E aí a gente pegou um vento de popa, em sentido na praia da Curva da Jurema, e no vento de popa o barco foi andando, os dois foram para trás do barco, sentamos bem na popa para não deixar o barco embicar, e chegou uma hora que a gente não conseguiu mais segurar o barco. Ele embicou e aquilo foi como uma catapulta, né? Então nos jogou para longe, para a água, o barco capotou, emborcou, e eu lembro de ter caído na água, a vela caiu em cima de mim, e eu demorei um tempo até achar meu pai. Na hora que eu achei ele, os dois começaram a gargalhar. Então essa é uma memória assim que me persegue muito, que está sempre comigo, pela diversão que eram esses momentos de adrenalina, sabe? Então essa é uma memória que eu carrego no meu coração. Eu curti muito na infância, adolescência. Eu sabia que eu queria formar uma família, queria ter filhos cedo, queria começar a trabalhar cedo, mas não tinha nada de sonho específico assim. Meu pai sempre foi uma minha grande referência, né? Um exemplo de pessoa, exemplo de pai, exemplo de marido, exemplo de empresário, foi minha referência, né? Não que não tenha tido outras, mas a minha grande referência foi sempre meu pai. E sempre admirei. O primeiro livro que eu ganhei o primeiro livro que eu li foi 10 Anos do Mar, um livro que conta a história da família Shima, né? Meu pai me deu, tenho ele até hoje com uma dedicatória dele. Logo em seguida veio as leituras de Amir Klink. Então sempre admirei essas pessoas, famílias, homens que se lançavam no mar assim, com essa coragem, esse fato de ir, né, de soltar as amarras. E então isso sempre teve ligado, sempre teve conectado comigo, sempre me chamou a atenção e eu sempre admirei. De novo, não quero ser repetitivo, mas é o marco de infância. Eu acho que uma coisa que moldou muito quem eu sou hoje foi o apreço, a conexão com o mar, a conexão com o barco. Então, eu com 8, 9 anos de idade, minha rotina era frequentar o clube para participar das aulas de vela, das regatas. E assim, eu acho que isso contribuiu muito para a minha personalidade de hoje, né? Porque tu imaginar uma criança de 8, 9 anos de idade entrar num barco e conseguir ir e voltar sozinho, né? Claro, com uma observação de um adulto de longe, mas essa autonomia que a gente tem, que eu tive desde a infância, desde cedo, acho que moldou muito. Então, tem vários outros pontos, né? Mas eu acho que o principal que moldou a minha personalidade hoje foi a autonomia desde cedo que eu consegui ter pelas coisas que eu admirava, pelas coisas que eu gostava, pelas coisas que me davam prazer em fazer, né? Então, pegar um barco, sair sozinho com 8 anos de idade, isso me deu uma sensação de que se eu consigo isso, eu consigo várias outras coisas. Então, acho que é uma coisa que marcou bastante, assim, sem dúvida, a minha infância, a personalidade e a pessoa que eu sou hoje. Bem, a gente é consequência das escolhas que a gente toma, né? Então, sem dúvida, quem eu sou hoje é fruto de todas as decisões que foram sendo tomadas no decorrer da vida, né? Então, algumas delas eu sempre quis ter minha independência financeira, sempre quis poder ter meu dinheiro,
ter minhas escolhas sem depender de permissão, de pedir, sem a dependência financeira. Então, a escolha por trabalhar cedo, eu acho que contribuiu muito para tudo para tudo que eu me tornei, né? Bom ou mal, mas moldou de alguma forma, né? Então, comecei a trabalhar novo, com 15 anos de idade, e desde então não parei, né? Isso contribuiu bastante, assim, essa vontade de querer ter minha independência, o fato de ter casado novo também, pela minha geração, né? Eu casei com 25 anos de idade, 28 já era pai da minha primeira filha, né? A Beatriz. Então, assim, essa coisa de querer antecipar um pouco as coisas, sempre teve junto comigo também. Os principais valores que a gente aprendeu em casa e cada um leva até hoje, tanto eu quanto minhas irmãs, assim, esse apego à família, aproximar o valor da família, o valor do trabalho, né? E a coisa de fazer o certo, né? De não deixar nada, né, dinheiro e nem ninguém nos induzir a fazer a coisa errada, né? Então, o certo é o certo. Isso é uma coisa que sempre é um exemplo, uma herança que eu entendo, né, do meu pai, principalmente, e que a gente leva até hoje, assim. Minha primeira experiência de trabalho foi num escritório de despacho aduaneiro. Eu trabalhava meio período, era menor aprendiz, estudava de manhã e trabalhava à tarde, mas confesso que naquela primeira experiência eu não tive grandes feitos e também não carrego muitas memórias assim daquela época, né? Acho que, de fato, a primeira experiência de trabalho mesmo eu tive aos 18 anos, quando eu peguei uma mala de mostruário de uma malharia que ficava no Espírito Santo, a Poltex. Polido foi o meu primeiro patrão, e na sala dele tinha uma frase que me marcou e que eu levo até hoje, que é: ao trazer um problema, traga pelo menos 2 soluções. Então o Polido era um cara muito prático, uma memória incrível, um cara que tem várias qualidades, e uma delas é essa, sempre explorar a solução, né? Beleza, o problema existe, o que vamos fazer para resolver? E nesse meu primeiro trabalho real, vamos falar, como representante comercial, eu lembro de pegar um mostruário e ir para a primeira visita, né? Eu tinha um mostruário de produtos que eu não conhecia e eu não queria esperar conhecer tudo para poder ir para o primeiro cliente, né? Eu lembro até hoje, muito nítido para mim, eu e minha irmã mais velha, ela trabalhava junto comigo nessa representada, a Carol, e eu chamo ela de mais velha, não é porque ela é velha, mas sim porque eu tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova, mas ela puxa minha orelha até hoje por isso, tá? E a gente chegou na primeira visita e a cliente perguntou se a gente tinha malha ponto Roma. Eu não fazia ideia do que era. Eu lembro de ter saído, pedido 1 minuto para ela, para ir pegar o mostruário no carro, mas eu tinha malha, falei que eu tinha malha. Cheguei, saí da reunião, liguei para minha gerente comercial, na época era Miriam. E Miriam, a cliente me pediu a malha ponto Roma. O que é? Não, Léo, é a bandeira número tal. Então fui lá, olhei, apresentei para o cliente. E durante esse primeiro trabalho, enquanto eu trabalhava na Poltex como representante, sempre incomodava o pai. Pai, quero trabalhar contigo, quero trabalhar contigo, quero trabalhar contigo. E ele falou uma coisa: o dia que tu fizer R$5.000 de comissão na rua, isso a gente tá falando há 22, 23 anos atrás. O dia que tu fizer R$5.000 de comissão na rua, tu vem trabalhar comigo. E na época a gente vendia muito tecido para campanha eleitoral, né? Na época de campanha política, os políticos mandavam fazer camisetas estampadas com nome, com número e tal. E teve um ano que eu consegui tirar minha primeira comissão, né, de R$5.000, emiti a nota, mandei para a empresa, recebi o dinheiro e apresentei para ele: olha, tá aqui, ó, R$5.000 de comissão. E ele me falou o seguinte: então tá contratado, só que o salário aqui é R$800. Então
Nossa, a minha opção na época foi dar alguns passos atrás financeiramente, mas para poder ter a chance de estar junto, de aprender junto, de construir em conjunto com ele. O pai queria que eu tivesse contato com o cliente antes de entrar na empresa, que eu tivesse um primeiro patrão antes de entrar para trabalhar com ele. Já começar de ter que contornar a objeção de cliente, de ter que contornar problema de pedido, problema de qualidade, né? Porque às vezes a gente acha, né, o cara é patrão, não tem patrão, mas qualquer empresário tem vários patrões que são os próprios clientes, né? E o cliente é o patrão mais exigente. Então, se tu não consegue atender a expectativa de cliente, não tem motivo de uma empresa existir, né? Então, essa foi o intuito dele. E o caminho foi na representação comercial.